Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa forma literária que é simplesmente fascinante e que muitas vezes fica ali meio numa zona cinzenta, a novela. Sabe, não é bem um conto, mas também não chega a ser um romance. Então, o que ela é de verdade? É isso que a gente vai descobrir. Já aconteceu de pegar uma história pra ler que parecia, sei lá, longa demais pra ser um conto, mas ao mesmo tempo não tinha toda aquela complexidade de um romance? Pois é, essa é exatamente a questão que a gente vai responder pra entender de uma vez por todas onde a novela se encaixa nesse universo. Para organizar as ideias, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, vamos entender o lugar que a novela ocupa. Depois, definir direitinho o que ela é. Aí a gente compara com outros formatos, dá uma olhada em alguns exemplos clássicos e, para fechar, vamos conversar sobre por que essa forma literária é tão importante. Então vamos lá, começando por explorar exatamente onde a novela vive no cenário da literatura. É uma posição única, que dá a ela um poder todo especial. Pensa assim, ó. A novela é como se fosse uma ponte. De um lado, a gente tem a intensidade, o foco total de um conto. Do outro, a profundidade, o desenvolvimento de personagens que a gente vê num romance. A novela, inteligentemente, pega o melhor desses dois mundos. Ela cria uma experiência de leitura que é super concentrada, mas que ainda tem fôlego para a gente mergulhar fundo na história. Ok, agora que a gente já situou a novela no mapa, vamos para uma definição mais precisa para entender as características que fazem dela bem. Uma novela. Aqui está a essência da coisa. A novela não se dispersa, sabe? Toda a energia dela está concentrada num único eixo, num conflito principal que guia a história do começo ao fim. É essa estrutura focada que a torna tão potente. E o mais legal é ver como essas características se conversam. A unidade de ação garante que a história não se perca em caminhos secundários. A intensidade vem daí. Nada é colocado à toa, tudo tem um porquê. Isso abre espaço para um aprofundamento psicológico dos personagens, mas sem precisar contar a história de gerações como um romance faria. É tudo conciso, direto ao ponto. E olha que interessante, isso não é nenhuma invenção moderna, viu? As raízes da novela vão lá atrás, em obras como o Decameron, lá no século XIV. Mas foi ali pelo século XVIII que ela se firmou de vez como um gênero respeitado, dando aos escritores uma ferramenta nova para contar histórias de um jeito único e muito, muito impactante. Beleza? Agora vamos colocar lado a lado para ver na prática como a novela se diferencia dos seus parentes mais famosos, o conto e o romance. Olha, essa tabela deixa tudo super claro. O conto é como uma fotografia, um flagrante de um momento. O romance é um filme épico, com várias histórias rolando ao mesmo tempo. E a novela? A novela é tipo um filme de suspense, com uma trama central que vai crescendo em tensão e foco, e que não deixa a gente desgrudar os olhos. Agora, um ponto importantíssimo, principalmente aqui no Brasil. A palavra novela pode criar uma confusão danada. A novela literária, que é o nosso papo aqui, é essa narrativa escrita, concisa, focada. Já a telenovela, que a gente assiste na TV, é um formato completamente diferente, com uma estrutura gigante, cheia de núcleos, muito mais parecida com a de um romance. São dois universos distintos que, por acaso, dividem o mesmo nome. Tá, a gente já falou bastante da teoria, né? Mas nada melhor do que ver a novela em ação. Vamos analisar dois exemplos clássicos que mostram essa estrutura de um jeito perfeito. Vamos começar com um gigante, um clássico absoluto, A Metamorfose de Franz Kafka. Quem já leu sabe bem do que eu estou falando. A história é direta, sufocante e gira inteiramente em torno de um único evento transformador. É o exemplo de livro-texto, sabe? A história não tem um respiro. Do momento em que Gregor Samsa acorda transformado num inseto, absolutamente tudo o que acontece é uma consequência direta disso. O espaço é limitado ali, no apartamento da família, e o tempo é super concentrado. É a tal da unidade de ação na sua forma mais pura. E agora, trazendo para casa, vamos falar de uma obra-prima da nossa literatura, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Uma obra que faz um mergulho inesquecível e profundo na mente de uma única personagem. E o caso de A Hora da Estrela é super interessante. A obra fica ali na fronteira, mas se a gente olha para a estrutura, as marcas da novela estão todas lá. A história é inteiramente dedicada à trajetória da Macabeia. Não tem trama paralela, não tem desvio. É um mergulho focado numa única existência, o que faz com que a análise dela como novela seja perfeita.
Ok, mas aí fica a pergunta, para que essa distinção toda? Por que é importante a gente identificar e entender a novela como uma forma com identidade própria? É que o grande trunfo da novela está justamente no seu equilíbrio. A concentração dramática cria um impacto emocional gigantesco. Isso faz dela a ferramenta ideal para explorar aqueles momentos de virada na vida ou crises existenciais. E como ela é mais contida que um romance, também vira um terreno fértil para experimentação, permitindo que os autores brinquem com o estilo de uma forma mais focada. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo é que a novela não é só uma questão de número de páginas. É uma escolha artística, uma maneira de contar uma história com o máximo de intensidade e profundidade, mas dentro de um escopo focado. É, de fato, a arte do equilíbrio narrativo. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. Pensando aí nos livros que já lemos, quais deles, que a gente talvez chame de romances curtos, se encaixam perfeitamente na definição de novela? Fica aí um ótimo exercício para a gente reavaliar nossas leituras com um novo olhar.